Totti falando com Paloma Totti. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Paloma Totti, Oi. Eu queria saber, ontem foi no Jornal da Band, você já tinha falado aqui do Neymar e repetiu, mas de um jeito diferente no Jornal da Band, essa mania, esse hábito, essa sem cerimônia com que as pessoas, os fãs, os comentaristas, acabam entrando na vida pessoal, nas escolhas profissionais dos jogadores, não nas escolhas de jogada, de tática, de disciplina, de desrespeito, né? E você deu uma condenada que eu acho que deve ter repercutido bem. Não sei como é que bateu nas redes sociais aí, mas eu assino embaixo do que você falou. Acho que você poderia aprofundar um pouco mais esse tema aqui hoje. Obrigada, Eneg. Boa tarde para você, para quem está nos ouvindo, Débora também, e para quem nos assiste no YouTube, né? Ontem a gente conversava antes de ir para o jornal sobre essa situação, né? Eu e o Eneg, a gente sempre bate papo, fala de alguns temas do jornal, principalmente ligados ao esporte, e essa foi uma das pautas, e aí ele sugeriu. Ele, poxa, faz um comentário, né? Vamos falar sobre isso. E realmente até me surpreendeu aí a repercussão. É claro que tem um ou outro que não gosta, que fala que, passa pano e tal. Eu detesto esse termo. Mas algumas pessoas, muitas delas concordaram. Porque eu acho que todo mundo se sente muito no direito. Hoje em dia é muito assim, né? Todo mundo coloca o bedelho na vida do outro, né? E opina, e sabe o que é melhor, e toma decisões pela vida do outro. E é péssimo isso, porque a gente fica olhando muito para a vida do outro e deixa de cuidar da nossa, né? Do nosso próprio nariz. E com o Neymar é meio que isso, né? Ele pode ter tido atos de indisciplina questionáveis. Sim, pode ter. A gente fala muito, né, sobre quando não joga, quando erra um lance, quando perde um gol, quando fica fora de muitos jogos, e até aí, ok, tudo bem. Mas como o Eneg disse, falar das decisões profissionais dele, né, de que caminho ele deve tomar, isso é uma decisão que cabe a ele. E aí a gente lembrou, né, de quando o Adriano Imperador decidiu parar de jogar, ele poderia ter jogado mais, sim, claro, muito, mas ele decidiu parar. Assim como Ronaldinho Gaúcho e tantos outros jogadores que abreviaram aí a carreira por decisão própria, né? E aí a gente vive numa eterna frustração, porque a nossa expectativa é elevada, a gente gostaria que as coisas fossem de tal jeito, e quando elas não acontecem, a gente se frustra e aí sai atacando, né? É o que acontece muito com o Neymar. Ele é sacudido por todos os lados, a todo momento. Então, a decisão foi dele, vai jogar na Arábia Saudita, querendo ou não, aí a manchete de hoje é Neymar é a contratação mais cara da Arábia Saudita. Então, ele continua sendo destaque de maneira positiva, né, o Eneg? Batendo aí, quebrando marcas, recordes. Então não dá para você deixar de olhar para isso também, né? Agora, tem aquela história, né, Paloma, que não envolve só o esporte. Quer dizer, a Cláudia Raia resolveu ser mãe aos 49, 50 anos de idade, sei lá, que idade ela tinha, quando virou mãe agora pela última vez. E virou uma polêmica, né? Se pode, se não pode, como se tudo fez hoje em disseminação, dia, né? se não fez. Quer dizer, as redes sociais, elas são um mecanismo interessante de troca entre as pessoas, mas elas acabam servindo para todo mundo meter, como você falou, o bedelho na vida de todo mundo, do jogador de futebol, do artista, do jornalista. Então, claro que um jogador como o Neymar não pode cobrar privacidade se ele buscou a fama e buscou o sucesso. Então, tem uma contradição. Para ele poder ver a Torre Eiffel, ele foi de madrugada, né? Ele morava em Paris, não podia ver a Torre Eiffel. Como é que ele vai ver a Torre Eiffel às 3 da tarde? Ele não vai conseguir chegar na Torre Eiffel e vira um tumulto. Então, claro que a fama que gera fortuna, que gera riqueza, que gera sucesso, que gera a seleção brasileira, que gera Paris Saint-Germain, que gera Barcelona, que gera Al Hilal, ela tem um preço a pagar. Agora, a discussão sobre as opções, que eu acho que é o seu ponto, é que passa de um certo limite, né, Paloma? Em vários aspectos hoje, né, a gente parece que há uma obrigação de se posicionar e falar sobre tudo e todos, e não é bem por aí. A vida pessoal dele não me diz respeito, eu evito falar, eu faço um exercício, e não me deixeis cair em lacração, sabe assim? Mas em algum momento pode ser que a gente tropece, Claro, né, Eneg? claro, Hoje claro, tem claro. essa necessidade, parece que você tem que se posicionar
posicionar e falar de tudo e de todos, é muito ruim isso. Então eu evito ao máximo falar da vida pessoal dele e da vida profissional também tento manter aí a linha tênue do bom senso, né? E como tudo, a gente vê hoje a rede social é isso, é muita gente opinando e falando, tem a questão do Mbappé agora, que no mesmo dia que foi anunciado a decisão de ir para o Al Hilal, o Mbappé foi reintegrado ao PSG, então me parece aí que os dois... O Mbappé não queria que o Neymar continuasse, o Messi também foi embora, mas a gente não sabe o que aconteceu no vestiário. Claro. A gente não sabe quem tem razão, quem tem culpa, quem tem razão. Então não dá para condenar o Neymar. Ah, tá vendo? Ele não tinha mais espaço, ele é assim, ele é assado. Não, ninguém sabe, na verdade, o que aconteceu ali. E eu acho que se apurar a notícia, o que aconteceu é notícia. Ó, se você tiver o bastidor da briga do Mbappé com o Neymar... Tem que publicar, tem que divulgar, tem que contar. Quer dizer, pode, né? É o direito do jornalista. O que você tá chamando a atenção é para o exagero sobre... Agora eu vou dar uma opinião sobre a vida profissional dele. Tem mais algum ponto, Paloma, que você gostaria de trazer? Sim, só pra gente fechar, quando o Abel dá os chiliques dele à beira do campo, isso é assunto também, porque tá dentro ali das 4 linhas, a gente pode falar. Mas também quando ele fala legal, a gente precisa exaltar, é um grande técnico e ele mentalmente trabalha muito bem os seus jogadores. Dá uma olhada no que ele falou ontem na coletiva depois da vitória do Palmeiras contra o Cruzeiro. Vamos ouvir. Ninguém consegue chegar ao topo debaixo do guarda-sol a tomar chope. Não, tem que se meter mão na massa, tem que sair do corpo, tem que se suar, não há outra forma. Eu não conheço outra, E portanto é isso que faço com os meus jogadores, é preparar uma atitude mental diária que se torna num hábito. Então, Abel Ferreira, e se o Neymar chegou no topo, é porque teve em algum momento muito suor, muita entrega, né? Ou como ele vai conduzir a carreira dele a partir de agora em mais esse recomeço, aí cabe a ele as decisões. Mas se ele suou, como disse o Abel Ferreira, fazendo aí, traçando esse paralelo entre os dois, e o que é importante a gente destacar para fechar, Eneg, o Neymar tem um instituto com 1.100.000 seguidores no Instagram. Atende mais de 3.000 crianças. Então, precisa olhar para isso também, né? O que ele faz com esse monte de dinheiro, essas propostas multimilionárias. Como ele reverte isso diante da sociedade, como engajamento. Tá aí, tem um instituto por trás também, né, Eneg? Agora, eu acho importante que o esporte ele serve sempre, e essa frase do Abel, a maior parte das frases do Abel não serve, mas essa frase serve... Ele é bom. Ele é bom de frase. Para inspiração na vida profissional. Quer dizer, não dá para a gente achar que tudo é talento. Porque o talento é um prêmio, é um presente, você veio com ele, então o Neymar tem talento. Agora, a maior parte dos jogadores bem-sucedidos, como a maior parte dos empresários, como a maior parte dos profissionais, em qualquer área, é fruto do esforço, da dedicação. Então a frase do Abel é: eu não conheço outro jeito, é suar, é trabalhar, é sair do corpo. É assim que se chega ao sucesso. Não é tendo talento, porque senão você só teria Mozart. Nem todo mundo é Mozart, nem todo mundo é Neymar, nem todo mundo é Pelé. Né? E aí só teria o Pelé, o futebol não existiria. Já pensou se o futebol dependesse só do talento? Não teria jogo, né? Então eu acho bacana que essa frase ela inspira quem está nos ouvindo para não ter uma desculpa. Eu não sei fazer isso direito. Não sabe? Então faz o seguinte, acorda 1 hora mais cedo, porque quando você for acordando 1 hora mais cedo durante 2 semanas, você pode ter absoluta certeza que daqui 2 semanas você vai saber. E aí você vai se sentir uma pessoa melhor e talentosa. Isso vale para os estudos, para os alunos que estão escutando a gente agora que tem que fazer prova. Eu não sou bom de física. Como? Quem é que é bom de física? Não existe ser bom de física. Existe você estudar e tirar notas compatíveis com o que você estudou. As pessoas não são limitadas por isso. Então acho que o esporte que você traz aqui sempre com muito talento, ele ajuda a gente a pensar na nossa vida, né? Ensinamentos. Eu acho que talvez é a área do conhecimento que mais produz isso, né? Com certeza, com certeza. Bela fala sua, bela referência. E um principal, não dá, por maior dedicação que se tenha, disciplina, não dá para ficar o tempo inteiro no topo, né? Em algum momento vai tropeçar, vai ter uma derrota. Veja o Palmeiras, um time multicampeão, passou aí recentemente por uma fase aí de tropeços, de derrotas, nem estava acostumado mais a conviver com esse clima, a torcida protestando. Então é isso, é muito difícil você se manter no topo, mas com disciplina, com garra, com trabalho, você chega